Bom dia a todos, né? Primeiramente, todo mundo aqui 8h30 da manhã para entender um pouquinho mais o mercado da saúde na nossa cidade. Então, eu vou me apresentar. Eu sou economista de formação, sou doutora em economia e atualmente eu sou diretora do Conselho de Desenvolvimento Econômico da nossa cidade e também sou professora universitária na Unicesumar. E aqui no CODEM, como que nós trabalhamos? Nós temos câmaras técnicas setoriais e uma delas é a Câmara Técnica da Saúde. E aí, pela Câmara Técnica da Saúde, é que nós fazemos parte do Hub de Saúde. A gente colocou o Hub de Saúde como se fosse o nosso braço de inovação aí da nossa Câmara Técnica e estamos, assim, ativamente participando para que ele se desenvolva, para que ele cresça. Como economista, nós desenvolvemos vários indicadores para a nossa cidade. Na área da saúde, nós temos vários, mas hoje eu quis trazer para vocês um olhar de mercado da saúde, avaliando um pouquinho a série histórica antes e pós-pandemia, para ver qual é o impacto que trouxe para esse mercado na nossa cidade. Mas a ideia aqui hoje, né, é apresentar para vocês um pouco de como que a saúde ela está posicionada em termos de vetor econômico de crescimento para a nossa economia, o quão ela é importante, o quanto que ela gera de emprego, de renda, a disponibilidade, inclusive, de mão de obra e também o imposto que ela gera para a nossa cidade, né? Imposto de ISS que fica aqui e que dá um posicionamento bem importante desse setor para a nossa economia. Quando nós desenvolvemos o plano socioeconômico do nosso município, que a gente chama de Master Plan, né, que foi desenvolvido pela Price, a saúde foi identificada como um vetor de crescimento para Maringá, né? A saúde, a educação, mas a saúde é um dos principais vetores de crescimento, e ela é um vetor de crescimento não só porque ela está trazendo qualidade de vida para os nossos cidadãos, mas porque ela também traz geração de negócios para a nossa cidade. E é isso que eu quero apresentar um pouquinho para vocês hoje. Então, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação, que tem bastante coisa. Depois a Carol pode estar disponibilizando para vocês, tá? O que eu quero trazer de dados econômicos da saúde, né? Então, eu quero apresentar como que está a arrecadação municipal com o serviço de saúde. Esse é um dado extremamente importante para apresentar para a cidade o nosso posicionamento estratégico em geração de renda para o município, tá? Eu gosto muito de utilizar a arrecadação também como uma proxy de aumento da renda do setor. Os números de estabelecimentos que nós temos, emprego, renda, como que nós estamos posicionados até a nível nacional em termos de saúde suplementar e falar um pouco sobre a educação superior em saúde, tá? Então, eu quero apresentar alguns dados sobre essas 6 temáticas aqui. Então, vamos começar com uma arrecadação municipal ali do nosso setor, né? O ISS gerado pelo nosso setor desde 2015, ele vem aumentando. Esse daqui são valores nominais, tá? Então, nós tivemos ali um baque de 2020 em relação a 2019, né? Em 2020, foi arrecadado 30,5 milhões de reais em ISS aqui dentro do nosso município. Tivemos uma perda aí em torno de 3 milhões de reais de arrecadação por causa da pandemia, mas em 2021 a gente já superou o que veio acontecendo ali em 2019, né? Já arrecadamos 38,8 milhões de reais em ISS. Isso mostra que é um setor que ele vem pujante dentro da nossa economia e que vem crescendo, tá? De 2021 em relação a 2020, a gente teve um crescimento nominal em torno de 27%, com a inflação de 10%, a gente pode dizer que tivemos um crescimento real ali em torno de 17%. Então, é um setor que ele sofreu também em 2020 com a pandemia. Se a gente pega os dados de saldo de emprego, foi um setor que gerou bastante desemprego nesse período, principalmente para o nível técnico, mas já teve essa recuperação agora em 2021.
Hoje, o ano passado, ele foi o segundo em arrecadação. Esse ano, com os dados que nós já obtivemos da prefeitura, nós estamos em primeiro lugar, mas o ano ainda não acabou. Normalmente, o setor financeiro da nossa cidade é aquele que gera mais ISS, tá? Mas a saúde, se a gente pega a série histórica dela, ela sempre teve entre os top 5, não é nem top 10 da nossa cidade, e estamos aí o segundo de arrecadação abaixo do setor financeiro. Em termos de percentual, tá? Do ISS arrecadado em relação ao ISS total, nós representamos 13,42% em 2021 do total de ISS arrecadado. Por que nós diminuímos, sendo que aumentou a arrecadação? Porque outros setores da nossa economia, que também geram ISS, tiveram um crescimento ainda maior no período de pandemia. Entre eles, o setor de tecnologia da informação teve um crescimento bem expressivo, fazendo que quando a gente faz uma análise relativa, o setor ele caiu um pouquinho, mesmo aumentando o valor arrecadado, tá? Mas, independente disso, ali em 2018 nós tivemos um boom, porque muitos estabelecimentos que tinham isenção fiscal passaram a ter. Isso aí, dados segundo o pessoal da Secretaria da Fazenda, e esses são todos dados da Prefeitura. Mas aqui já a gente entende a importância do setor para a nossa economia. O ISS ele é um imposto municipal, ele fica aqui dentro do nosso município, e uma cidade que ela tem o setor de serviços com arrecadação de ISS muito alta, ela é considerada uma cidade que se torna mais independente das transferências governamentais que vêm de âmbito federal e que vêm de âmbito estadual, né? Isso torna a gestão pública mais independente para a nossa cidade, e o setor de saúde é um setor que tem uma importância muito grande dentro desse cenário. Estabelecimentos da saúde, esses aqui são dados da RAIS, nós temos duas formas de buscar o número de estabelecimentos que nós temos na saúde. Ou a gente pega na RAIS, tá? Que é lá do Ministério do Trabalho, ou a gente pega do CNES, que a gente acaba pegando ali no DataSUS. Aqui são os dados da RAIS, que estão registrados lá no Ministério do Trabalho, tá? Bom, o que nós temos de estabelecimentos de saúde hoje? Eu gosto de trabalhar com a cadeia produtiva, né? Então, a saúde, ela não está só na prestação de serviços, mas nós temos CNAs que estão relacionados à indústria da saúde, e que eu gosto de trazer também como que está a indústria da saúde no nosso município, e também o comércio varejista e o comércio atacadista, que são os que vendem tanto os insumos, os medicamentos, como também máquinas e equipamentos para a área médica, hospitalar, a área odontológica, tá? Como que está isso dentro do nosso município? Então, quando eu falo serviços, indústria e comércio, são os CNAs que fazem parte desses três segmentos, mas que estão relacionados à cadeia produtiva da saúde aqui no nosso município. Então, falando de uma forma bruta, né? Então, em termos de serviços, nós temos hoje, em 2020 é o último dado que nós temos registrado, tá, gente? Por isso que eu parei em 2020 em termos de estabelecimentos, tá? A RAIS deu esse último dado como registrado. Então, serviços, nós temos ali em torno de 3.003 estabelecimentos que estão relacionados a serviços da saúde, com um crescimento de 9% em relação a 2019. Indústria, nós temos 20 indústrias que têm o CNAE relacionado à saúde, depois eu vou mostrar para vocês os top 10 aí de cada um, tá? Teve um crescimento de 5%, e o comércio em saúde, nós temos 405 estabelecimentos que estão vendendo produtos que fazem parte dessa cadeia produtiva da saúde. Ao todo, nós mapeamos 64 CNAs para
encontrarmos aí quase 3.500 estabelecimentos da saúde aqui no nosso município. Quando a gente avalia uma série histórica, a gente consegue perceber que ele só vem aumentando ao longo dos anos, tá? Quando a gente fala de serviços, quais são os serviços, os estabelecimentos de serviços que são em maior número, né? Então, a gente tem ali os consultórios, mais de 1.000 consultórios médicos na nossa cidade. A gente tem também os consultórios odontológicos em segundo lugar, depois condicionamento físico, atenção, atividade médica ambulatorial, fisioterapia, psicologia, e esse outros é porque a gente tem mais uma infinidade de menor representatividade, mas eu tenho tudo isso mapeado para quem quiser, posso estar enviando aí as planilhas, tá? No caso de comércio, né, logicamente, que está em primeiro lugar é o comércio varejista de produtos farmacêuticos, que são as farmácias. Nós temos 204 farmácias aqui no nosso município, tá? Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médicos e hospitalares, né? Nós temos 40 estabelecimentos e assim vai no caso do comércio, tá? Indústria, né? Apesar de nós termos menos, a gente tem indústria também, né? E tem muita gente que acha que a gente nem tem isso. Então, o que a gente tem de indústria? Nós temos 9 estabelecimentos de fabricação de instrumentos para a área da saúde, 4 unidades, né, 4 estabelecimentos para fabricação de aparelhos, de utensílios, também voltados para a área da saúde, fabricação de materiais para medicina e odontologia, 3, fabricação de produtos farmoquímicos, 1. Então, a gente vê que ainda, no caso da indústria, nós temos ainda muito que crescer, porque nós temos um setor de serviços já consolidado aqui dentro da nossa cidade, e a indústria é onde o CODEM, né, onde nós aqui como conselhos queremos estar atraindo mais indústrias da saúde para a nossa cidade, mesmo porque nós temos já um terreno que é do Tecpar, que é um laboratório tecnológico onde a gente público, né, onde a gente pode estar trazendo indústrias da saúde para o nosso município, e juntamente com agora o alfandegamento do terminal de cargas do nosso aeroporto, que vai sair no próximo ano, logicamente, todos esses produtos de alto valor agregado vão poder utilizar esse terminal de carga para distribuir aí os seus produtos para o mundo todo, né? Então, a gente tem isso dentro do nosso plano, ampliar, consolidar e fortalecer a indústria da saúde dentro da nossa cidade, tá? É importante também, eu trouxe aqui alguns dados de o que nós temos para a terceira idade, né? Hoje, em Maringá, nós temos em torno de quase 58 mil pessoas acima de 68 anos aqui dentro da nossa cidade. Aqui 10 anos nós teremos quase 93 mil idosos, e daqui 20 anos já serão 120 mil idosos para o nosso município. Isso traz uma oportunidade de negócios, até porque quando a gente vai avaliar o que nós temos de estabelecimentos específicos para a terceira idade, nós temos muito pouco, né? Temos 15 instituições de longa permanência para idosos, 8 clínicas e residências geriátricas, 1 condomínio de residência para idoso, né? E apesar de termos ainda pouca coisa, a gente, no ranking nacional, com cidades acima de 100 mil habitantes, nós somos aí o 49º município a nível Brasil mais bem preparado para os idosos, né? Mas é um mercado que pode aumentar. A necessidade de ter estabelecimentos e serviços voltados para a terceira idade, ela vem aumentando, e aqui a gente tem uma população projetada acima de 65 anos que vem crescendo, e em 2040, daqui a 20 anos, ela vai pelo menos triplicar, né? Então, a gente tem que estar atento para isso. Isso aqui é um cenário importante tanto para políticas públicas quanto também para oportunidades de negócios que podem ser gerados focando nesse nicho de mercado, né? Já que a gente está trabalhando a saúde aqui como um todo. Deixa eu passar isso aqui para cá. Bom, fazendo uma avaliação com a 15ª regional, né? Então, eu trouxe aqui um número de hospitais que nós temos na cidade,
fazendo um comparativo da 15ª Regional com Maringá. Por que eu trouxe isso? Porque Maringá ela atende muita gente que é fora da nossa cidade, que está nas cidades que estão ao nosso entorno. Então, mesmo que Maringá hoje tenha aqui a população de 2020, mas a população de 2022, nós estamos aí já com 440 mil habitantes na nossa cidade, mas nós atendemos toda essa região da 15ª, que está se aproximando quase a 1 milhão de habitantes, né? A gente vê ali 847 mil pessoas, tá? Então, nós temos em Maringá 7 hospital-dia, na região nós temos 8, hospital especializado nós temos 3, então todos estão na cidade de Maringá, e hospital geral, na 15ª nós temos 25 e 12 estão aqui na nossa cidade, mostrando também aqui a importância de Maringá como um município estratégico em termos de saúde, não só para a cidade, mas também para a população de toda essa região que está em nosso entorno, de quase 1 milhão de habitantes. Então, tudo que melhorar aqui vai ter impacto positivo para toda essa região. E estamos aí, né, nós temos aí o Hospital da Criança, que a Paloma já fez a live dela semana passada, mas o hospital que trabalha, né, no Hospital da Criança, mas o Hospital da Criança ele deve sair para o ano que vem, que vai ser um hospital especializado, também com foco na região, na cidade, não só na cidade de Maringá, mas que vai ter um impacto regional aí. Isso movimenta, logicamente, até um turismo em saúde, né, que muito tem se pensado. Vou passar aqui, peraí. Aí. Bom, e emprego, né? Então, nós temos já mais de 3 mil estabelecimentos, tá? Desde clínicas, hospitais, né? Academias da saúde. E o que o setor gera de emprego? E aqui eu estou falando do emprego formal, aquele com carteira assinada. A saúde ela tem uma característica diferente de outros setores da nossa economia, que é muito difícil você ter um emprego, a informalidade na saúde, né? Até por causa de todas as suas fiscalizações e restrições, né? Então, aqui é o emprego formal com carteira assinada, tá? Bom, olha só como é que vem crescendo. Em 2019, nós tínhamos 12.302 empregos formais na área da saúde, e aí eu estou considerando os estabelecimentos de serviço, indústria e comércio, tá? E nós estamos vindo numa crescente, né? Mesmo com a pandemia, mesmo que na saúde houve bastante demissões do pessoal de nível técnico durante a pandemia, porque nós acompanhamos aqui no CODEM o saldo de emprego, tá? Mesmo assim, em 2020, com a pandemia, a gente conseguiu manter o nível de emprego no setor, e em 2021 nós crescemos, já fomos para 13.170, e agora, dados até agosto de 2022, a gente percebe que houve uma crescente. Nós tivemos aí 8,5% de crescimento quando a gente avalia 2019 em relação a 2022. Então, ele vem gerando emprego. E isso é importante, né? Toda vez que você vai mostrar a importância de um setor, a gente tem que mostrar o número de estabelecimentos e o emprego que esse setor gera dentro da economia. E aqui falando de termos econômicos, além, logicamente, do impacto social por atender aí os cidadãos, tá? Bom, o setor estratificando, então, esse emprego formal entre os 3 segmentos, aquele que mais gera emprego é o setor de serviços, tá? São 10.521 empregos em 2022 no segmento de serviços em saúde, é o setor que mais gera emprego, em segundo lugar é o comércio, com 2.461 empregos. E qual é o emprego que é gerado? Então, você tem um emprego desde os profissionais que são da saúde, que é em torno de 7.625 só de profissionais da saúde, e os outros são profissionais que são complementares. É o administrador, é o economista, é a moça que faz a limpeza, né? Então, você tem todo o emprego gerado na saúde, e de 10.521, 7.625 são empregos ocupados por profissionais
da saúde. Com relação à participação na geração de emprego do total, hoje no nosso município, nós temos em torno de 155 mil empregos formais, pessoas trabalhando com carteira assinada, e a participação da saúde em relação a todo emprego gerado é de 8,6%. O que significa que 8,6% de todo o emprego da nossa economia com carteira assinada é gerada pelo setor da saúde. E isso mostra o impacto na geração de renda para a nossa economia, tá? O que é a massa salarial? Todas essas pessoas que estão empregadas, elas ganham um salário. Então, com base no salário que elas ganham, na sua renda, aqui não é contabilizado os benefícios, tá? É o salário base desse trabalhador, tá? Mas com essa renda, né, quanto que é injetado mês a mês, em média, na nossa economia, de renda, porque o setor está gerando todos esses empregos, né? Então, no caso de serviços, nós temos aí 22 milhões de reais injetados por mês na nossa economia em salários. A indústria gera 1 milhão e 100, o comércio 5,57 milhões de renda. Então, ao todo, o setor da saúde injeta na economia 29 milhões de reais. Maringá tem, por mês, 443 milhões sendo injetados na economia por causa do trabalhador formal empregado, e a participação da saúde nesse total vai ser 6,6%. Então, quando o setor ele cresce e ele vem crescendo, a gente consegue ver como que ele vem gerando emprego, né? Ele aumenta a circulação da nossa economia, porque ele gera emprego e renda para a nossa cidade, né? Então, um setor crescendo, ele tem um impacto muito grande. A gente pensa assim, 6,6% é pouco? Não, é muito, né? Porque a gente tem muitos setores, pelo menos 48 subclasses aí que a gente pode estar trabalhando em termos setoriais, né? E a saúde dentro de todo esse cenário, 6,6% é ela que colabora com a geração de renda dentro da nossa cidade. Bom, salário médio, tá, gente? Muita gente fica, olha, que o salário médio cai, né? Então, o que é esse salário médio do setor, tá? O salário médio, a RAIS, o que ela faz? Ela faz uma média ponderada de todos os trabalhadores que estão empregados nos quinais que nós selecionamos como sendo da saúde, serviço, indústria e comércio, uma média ponderada. Depois eu vou apresentar para vocês o salário médio de alguns segmentos, de algumas ocupações específicas, tá? Então, ali nos serviços, que entra hospitais, clínicas, o salário médio é R$ 2.130. Por quê? Porque ele faz uma média ponderada, tanto do médico que está contratado, que tem os salários mais altos, né? Mas vai a tia lá que serve cafezinho, né, que também está ali, os técnicos, está todo mundo ali. Então, na média, tá? O setor de serviço e saúde paga um salário médio de R$ 2.130. A indústria paga um pouco mais, R$ 3.000, e o comércio, R$ 2.262, tá? O salário médio de Maringá, avaliando todos os setores da nossa economia, o salário médio de Maringá hoje está R$ 2.856. Depois a gente posso tirar alguma dúvida sobre isso. Bom, emprego formal de nível superior e técnico. Alguma dúvida até aqui, Carol? Não, Ju, tá ótimo. Tá dando então, para compreender bem. Então, legal. Então, ali atrás, o que eu passei? Eu mostrei o emprego renda gerado pelo setor. Agora, eu quero apresentar para vocês, né, o emprego e renda gerado pelo setor da saúde, mas olhando a ocupação
dos profissionais que estão na saúde. Então, aqui eu vou saber do médico, eu vou saber do enfermeiro, eu vou saber do técnico, e então é um olhar diferente, né? Então, por exemplo, ali, se eu pego um hospital, o KNAI Hospital, eu tenho um salário médio do hospital, levando em consideração todo mundo que está empregado dentro do hospital. Porque daí eu estou avaliando o KNAI. Agora, aqui, eu vou estar avaliando a ocupação. Por isso que a gente chama CBO, né? Que é a ocupação, é o cargo que a pessoa ocupa dentro do setor, tá? Então, é um olhar, é uma avaliação um pouco diferente. E aí eu peguei 2 segmentos, nível superior e nível técnico, tá? Então, olha só, o emprego formal por CBO, que daí quais são os profissionais que ocupam cargos na saúde, né? Então, de nível superior, eu tenho 3.662 profissionais que estão empregados com carteira assinada na saúde. Quem que não entra aqui? Por exemplo, eu tenho um hospital e eu tenho médicos que atendem esse hospital. O médico que é contratado pelo hospital, ele entra aqui. Mas o médico que é PJ, ele não entra aqui, tá? Então, aqui eu estou avaliando, né, qual é o número de profissionais da saúde da saúde que estão empregados com carteira assinada dentro das instituições, dentro das empresas, tá? E aí, avaliando os profissionais de nível superior, selecionando apenas as ocupações que são da saúde, nós temos 3.662 profissionais da saúde empregados nas empresas que estão no setor de saúde dentro do nosso município. A grande maioria são enfermeiros de nível superior. A gente tem a gente tem em torno de 1.415 enfermeiros empregados, né? É o maior. Depois vem farmacêuticos, cirurgiões dentistas, médicos clínicos, 369, né? Médicos especializados em cirurgia, 20. Isso significa que eu só tenho isso de médico no município? Não. Esses são os médicos que estão empregados com carteira assinada. A grande maioria PJ não entra aqui, tá? E quando a gente avalia o salário médio do profissional da saúde, aí a gente vê que daí muda a regra, né? Então, a RAIS, ela também faz uma média ponderada de todo mundo que é um profissional da saúde, trabalhando com carteira assinada, e então a gente vê que a gente sai de um salário médio de R$ 2.100, no caso de serviço, e vai para um salário médio de R$ 5.229. E aqui eu trouxe o salário médio que está registrado na carteira. Então, aquele benefício que ganha mais, tudo isso não entra, tá? Então, a gente vê que os médicos clínicos, 12 mil, veterinários ou tecnistas, a média é 9 mil reais, cirurgiões dentistas, a média é 7 mil reais, médicos especialidades cirúrgicas, 8.009 reais, psicólogos, 5 mil. Então, a gente consegue ter um cenário do salário que é pago por ocupação desses profissionais que estão trabalhando com carteira assinada. É o seu salário base. Então, a gente vê que é um setor que ele tem um salário médio superior, né, quando a gente vai avaliar a renda média da cidade. Bom, aqui agora são os profissionais de nível técnico. E aí, aqui eu trouxe 3 especialidades que representam pelo menos 90%, tá? Técnicos de auxiliar em enfermagem, nós temos 3.254, técnicos de odontologia, 538, técnicos e auxiliares de patologia clínica, 171, e o salário médio de cada uma dessas categorias que está registrado na sua carteira de trabalho. Ao todo, temos 3.963, né? 3.963 profissionais técnicos, avaliando essas 3 categorias, que somado com o nível superior, a gente ultrapassa os 7 mil empregos para profissionais que estão em ocupações da saúde dentro da nossa cidade, sem considerar os profissionais liberais, que são PJs, ok? Bom, aí aqui eu trouxe um outro olhar
tá? Para a gente avaliar a quantidade de profissionais da saúde CNES. Aí aqui sim, o CNES, ele não é aquele profissional que só está registrado em carteira, mas é aqueles profissionais que estão trabalhando dentro dos estabelecimentos e que os estabelecimentos da saúde vão lá e falam que, ó, eu tenho eu tenho 2, 3 médicos, então independe se ele é PJ ou se ele é com carteira assinada, tá? Então, ele é um outro olhar e a gente consegue ter uma avaliação melhor do número de médicos que eu tenho na cidade trabalhando, do número total de enfermeiros, se tiver algum que é PJ não entra naquela outra análise, mas nessa aqui entra, tá? Bom, então o número de profissionais da saúde, então a gente vê que bate um pouquinho com aquele outro que nós estávamos avaliando, né? Ela também vem numa crescente, olha ali, em 2017 era 6.133 profissionais da saúde, e até setembro de 2022 nós já estamos com 7.820 profissionais da saúde pelo CNES, tá? Que é o Cadastro Nacional dos Estabelecimentos da Saúde do Brasil, que são os próprios estabelecimentos que informam. Pode... E aí, só fazendo uma avaliação do número de médicos que são informados pelo CNES, nós tivemos um crescimento de 2015 a 2022 de 44,2% do número de médicos, então a gente vem aqui numa crescente. Hoje estamos dados até setembro, tá? Que é o último dado disponível pelo DataSUS. 1.823 médicos dentro do nosso município e as 10 especialidades médicas com maior número de profissionais são médico clínico, residente, pediatra, ginecologista, cardiologista, anestesista, saúde da família, dermatologista, oftalmologista e psiquiatra. Existem algumas especialidades como geriatria, médicos, neurologistas voltados para a área pediátrica, né, que tem poucas especialidades nessa área dentro do nosso município, tá? Médicos por 1.000 habitantes, que a gente sempre gosta de ver. Se a gente for avaliar só Maringá tem 4,5 médicos, né, para cada 1.000 habitantes, sendo bem superior à média estipulada pela OCDE, que é de 3,2 médicos, e também bem superior à recomendação da OMS, que é de 2,28 médicos, né? Estamos acima do Paraná e do Brasil, né? O Paraná e o Brasil praticamente não atingem as metas da OCDE e da OMS, então estamos bem servidos. Só que a gente não atende só Maringá, a gente atende toda a região aqui da cidade, né, que faz parte ali da 15ª regional, e aí, se a gente for avaliar só a nossa cidade, estamos bem servidos, mas é quando a gente faz a avaliação para a região, a gente cai aí para um índice de 2, tá? Bom, beneficiários da saúde suplementar, já estou quase finalizando, tá, pessoal? A saúde suplementar, então, quanto da nossa população possui plano de saúde, né? E olha só que a gente vinha numa decrescente de 2015 até 2019, e a partir de 2020, que muita gente pensou, com a pandemia e com o desemprego, muita gente pararia de pagar o plano de saúde e ia migrar para o SUS. E, na verdade, não é isso que a gente percebe quando a gente vê os números, né? Em 2020, 2021 e até junho de 2022, a gente vê que você sai de uma tendência de queda para uma tendência de alta. Atualmente, nós temos 191.958 pessoas que possuem planos de saúde. Em termos de ranking, Maringá é o 47º do Brasil, a 7ª cidade da região sul e a 3ª cidade do Paraná em termos de número de pessoas que possuem saúde suplementar. De 2015 a 2022, foram mais de 9.669 beneficiários que entraram dentro dos planos de saúde, tá? Bom, em termos de percentuais, né? Qual o percentual da população com plano de saúde? Então, atualmente, nós temos 42,7% da nossa população maringaense com plano de saúde,
tá? E quando a gente avalia a nossa região metropolitana, a região metropolitana de Maringá, incluindo outras cidades, esse índice é ainda maior, é 45,5%, sendo que daí nós somos o quinto do Brasil no ranking. E falando um pouco da educação superior, esse aqui é o último censo que saiu, que é o censo de 2020. Maringá ela possui 36 cursos que estão dentro da cadeira de saúde e bem-estar. O total de vagas é 6.225, são vagas ofertadas. O número de alunos que nós temos estudando é 9.850. Atualmente, na nossa cidade, a gente tem em torno de 40 mil alunos nas universidades, tá? E 9.850 são da área da saúde. E o número de concluintes por ano é 1.401. Então, em média, 1.401 pessoas se formam na área da saúde no nosso município. Avaliando só o curso de medicina, nós temos 3 cursos de medicina na nossa cidade, são 2.555 alunos que fazem medicina aqui dentro da nossa cidade, isso dados de 2020, pode ter aumentado já em 2021, 2022, vai ter que esperar sair o censo para isso. 732 vagas e 313 concluintes por ano. E é isso, pessoal. Eu queria trazer para vocês como que está a educação, o que nós temos, né? A geração de emprego, a geração de renda e a arrecadação, mostrando como que o setor ele vem crescendo, como que ele vem se posicionando cada vez mais como um setor de geração de renda, porque a gente pensa muito na saúde, né? Pensando na parte social da saúde, que é cuidar do paciente, das pessoas, da população, né? Uma saúde bem organizada, ela traz um aumento de bem-estar, mas aqui eu queria mostrar um pouco como que isso também, como que vem crescendo a saúde no nosso município em termos de negócios gerados, né? Para o nosso município. Acho que é isso, Carol. Ju, foi muito bom, eu adorei. Eu sou economista, né? Então eu sou suspeita, porque eu ficaria aqui o dia inteirinho ouvindo todos sobre esses indicadores. Ju foi minha professora, né, gente? Então a gente gosta mais ainda de ouvir. Mas eu acho que tão importante quanto ouvir, agora é o que vocês vão fazer com essas informações, sabe, pessoal? A proposta aqui não é vocês aprenderem no porquê. O porquê que esse salário é maior nessa categoria? Por que não é o porquê, é sobre o como. O como nós vamos nos apropriar dessas informações, é olhar para a informação e pensar, para esse público, para esse segmento, para essa atividade, compensa que eles sejam o meu público, compensa que eles sejam um parceiro em vez de ser meu público. É esse tipo de análise agora que vocês precisam fazer. Como vocês podem alavancar os negócios, reajustar, reposicionar os negócios de vocês a partir dessas informações. Vocês têm a oportunidade de fazer perguntas para a Juliana. Eu vou fazer um comentário. Tudo bem, Ju? Bom dia. Bom dia a todos. Oi, Andréia. Bom dia. Olha, parabéns, tá? Eu acho que o diagnóstico que você fez foi primordial, excelente, né? Aqui para o nosso trabalho, né? Para o Hub. Eu fico triste por conta da participação, né? Que a gente está tendo aqui. Eu acredito que essa apresentação, ela precisa ser por um público maior também, para que a gente consiga pensar juntos, né, no que fazer com todas as informações, como a Carol acabou de comentar. Mas acredito que tenha sido um trabalho árduo, né, para fazer esse levantamento, mas ficou maravilhoso, excelente. E assim, como nós falamos muito, né, do que Maringá representa, né, Maringá como a primeira cidade, né, melhor aí para se viver no país, e a gente quer estar em primeiro lugar também na saúde. Claro que a gente tem aí o nosso modelo de saúde aqui de Maringá, ele é referenciado, sim, pelo Brasil, né? Tanto público como os atendimentos aí na área privada, mas eu acredito que a gente tem que pensar com esses dados como que nós realmente podemos enaltecer ainda mais os nossos serviços de saúde e que esses serviços também continuem ou melhorem ainda mais a valorização do profissional de saúde.
para que realmente a gente tenha um serviço de qualidade, porque nosso serviço de saúde, a nossa, como que eu posso dizer, os nossos atendimentos, né, os atendimentos do serviço de saúde, eles dependem dos profissionais, né, eles dependem aí da satisfação dos profissionais de saúde, e a gente que está, às vezes, próximo dos profissionais, né, às vezes eu falo um pouco aí da classe da enfermagem, mas é no geral, a gente não vê tanta satisfação, né, não só na área de renda, mas na própria instituição. Não sei se deu para entender, mas assim, para a gente tentar pensar como que a gente poderia utilizar realmente essas informações, enaltecendo aí os nossos serviços e ao mesmo tempo valorizando cada vez o nosso profissional de saúde, para que a gente tenha, sim, o melhor atendimento na nossa cidade, né, em todas as categorias aí profissionais, que seja ela na pública, na privada, clínicas, consultórios, hospitais, tá? Eu acho que seria interessante um pouco dessa análise, mas é mais uma contribuição. E eu acho, Ju, que seria de extrema importância, talvez um diagnóstico futuro na tecnologia dentro desses estabelecimentos de saúde. Acredito que faria muita diferença também, principalmente pelo que está sendo construído no Brasil, né, com a interoperabilidade aí, com a integração de todos os sistemas de saúde, isso ajudaria também um pouco. Só uma contribuição, não sei se ajuda um pouco, tá? Mas parabéns, Ju, foi excelente. Hein, Andréia, vou falar 3 coisas em cima da sua fala. A primeira, eu fiz um diagnóstico igual para TI, e sabe o que eles conseguiram? O parque de TI. Que eles foram lá pegar os dados e foram conversar com o prefeito, então eles conseguiram usar muito bem o poder de como que o setor ele cresceu em termos de negócios, e hoje nós temos a MTEC, que é a Agência de Inovação. Então, o prefeito ele conseguiu entender, através dos dados, a importância do setor dentro da nossa economia, tá? E eles se basearam exatamente de todo esse diagnóstico que eu fiz para eles também, isso daí. Eles têm, e eu sempre atualizo, tudo eles têm. Então, esse é um dado, assim, de como que eles pensaram nessa parte, né? Um outro dado que eu não trouxe, que é a demanda, né? Eu trouxe a oferta, né? O que a gente tem de oferta de profissionais, o que o setor gera de renda, você vê que ele é o segundo em arrecadação, então ele tem um posicionamento estratégico para o município, até para reivindicar coisas, né? Então, você pode usar isso para isso, o setor tem que pensar no que ele quer também do setor público, tá? Mas quando a gente avalia a demanda e pega ali o total de internações que não são residentes de Maringá, mas que estão aqui, é 50%. 50% do que nós atendemos, 50%, assim, é absurdo, 50% de tudo que a gente atende, das pessoas que nós atendemos aqui, não é da nossa cidade, de toda a região. Então, o nosso setor, ele ainda tem essa missão de ser bom não só para o município, mas de ser bom para uma região de 1 milhão de habitantes, na verdade é isso, né? Então, daí, quando a gente pega lá o número de médicos por 1 milhão de habitantes, a gente está abaixo da meta da OCDE, a gente está acima quando a gente avalia só o nosso município aqui, mas pensando em toda a região, a gente está lá bem baixo, né? E uma terceira contribuição que eu esqueci agora que eu ia falar, deixa eu pensar, né? Falei da tecnologia, como ele usou, do fortalecimento isso é. A terceira coisa que você falou é a gente entender como que os estabelecimentos de saúde no nosso município estão em grau de inovação. Na nossa Câmara Técnica, você fazia parte, você sabe, né? Há 2 anos atrás, antes da pandemia, a gente já tinha essa preocupação de saber quem que tinha o equipamento X, Y, né? E a gente viu que na pandemia isso foi tão importante porque só tinha 2 respiradores de alto nível e aí os hospitais ficavam emprestando um para o outro, foi uma loucura, né? E
esse tipo de informação do que cada um tem de diferencial, né, a gente desenvolveu um questionário para aplicar, porque o próprio Kines, quando é informado, eles às vezes não informam, porque às vezes isso porque a gente não pode esquecer que o setor também é concorrente entre si, né? Os hospitais são concorrentes entre si, os laboratórios, eles são concorrentes entre si, então muitas vezes eles não informam pelo Kines toda a tecnologia que eles têm. Então a gente desenvolveu um questionário para poder inserir, fazer essa pesquisa nos estabelecimentos, e de repente é algo que a gente tenha que retomar, né? Para exatamente saber como que está em nível tecnológico o nosso setor aqui dentro da economia. Não, perfeito. Eu acho que a gente pode até refinar um pouco mais essa pesquisa, porque eu não falo só de equipamentos, né? Uhum. Então, é mais das soluções mesmo que eles utilizam, a partir do prontuário eletrônico, da qualidade da informação, né? Como que realmente eles estão utilizando isso para beneficiar o paciente, até o próprio atendimento. Acho que a gente pode refinar, né, um pouco mais essa pesquisa, mas eu lembro mesmo disso. Legal, eu concordo muito com a Ju, assim, esses dados aí, esse levantamento, né, é fundamental para qualquer coisa que a gente for tentar barganhar com o setor público, né? Eu acho que a saúde, conforme o Ju mostrou, tem muita força, e falta para a gente exatamente isso, né? É ter esse norte para saber o que a gente vai querer fazer com esses dados, né? Ainda tem, assim, ó, na prática clínica, né, a gente vendo, ainda tem gente que vai muito para São Paulo, Curitiba, Londrina, se tratar, e sem saber, às vezes, que tem um tratamento de excelência aqui, né? Então, esse turismo em saúde que a gente fala, que até a nomenclatura, às vezes, não é ideal, mas, enfim, o contexto, o conceito é bem bacana, que é o pessoal vir se tratar em Maringá. Isso daí na apresentação fica muito claro o tanto que gera isso para a economia de Maringá, né? Então, parabéns, Ju, eu acho fundamental essa análise técnica, né, por parte do CODEM, e que realmente serve de norte aí para a gente, e para a gente discutir mesmo. O secretário Cordioli mesmo, ele, na última reunião da Aliança Londrina-Maringá, ele ficou bem encantado aí em saber do ISS, porque é claro que ele sabe, né? Mas quando a gente fala para grande público, aí isso fica marcado, e ele já, inclusive, pediu uma reunião para a gente sentar com ele, discutir, ver o que vai dar. Então, mostrando os dados, a gente tem força para barganhar qualquer coisa. Então, parabéns, Ju, pelo trabalho aí, hein? E brigaria, putz, é um super orgulho ter a Ju aí como executiva do Hub. Maravilha, doutor Eduardo. Pessoal, mais e outra coisa, Carol, mais uma coisa que eu queria falar é que o nosso número, viu, professor André, está subestimado, viu? A gente está ali com 25, mas só que comigo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, tem 14 alunos e 4 residentes assistindo a palestra. Então, esse número está subestimado. Tá bom, professor? Melhorou um pouquinho. Que bom, Eduardo.